subindo aos céus, subindo aos céus. Queridos da paz do Senhor, tudo bem? Hoje o podcast Subindo aos Céus é um pouco diferente, né? Comigo, Thaís, irmã do Diácono Cauê. Paz do Senhor, Diácono Cauê, tudo bem? Senhor, diaconisa Thaís. Obrigada. Irmã. Queridos da paz do Senhor, dessa vez vai ser diferente, ela vai apresentar e vai ser comigo o podcast dessa vez, né? E você pode terminar de apresentar e eu já entro falando o que eu preciso falar. Você já acabou? Eu já acabei. Não, perfeito. O que eu queria trazer era algumas informações de que todo mês eu estarei postando dois hinos que eu fiz. O primeiro hino que eu for postar, a letra, ela foi 100% inspirada por mim mesmo. E o segundo hino, a letra também é minha, o hino também é meu, mas a inspiração não é 100% minha. Tipo, eu pedi para o aplicativo lá, faz um hino assim, 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 ele pegou e fez. Então vai ser sempre assim. Fui eu mesmo que escrevi tudo, a letra por letra. E o outro é meu, inspiração minha, mas a letra organizada também não fui eu. Só 3 meses que vai ter essa diferença. No mês das crianças, né, que é outubro, eu vou postar 2 hinos de criança. E no mês de março, que é o mês do Dia das Mulheres, eu também vou postar 2 hinos com títulos, né? Títulos de mulheres. E também eu vou até procurar quando vai ser o mês da ópera. Acho que tem uma Semana Nacional da Ópera aí para eu poder postar 2 hinos. Se não tiver, se tiver enganado, então vai ser esses 2 meses, outubro e março. Mas tirando isso, vai ser os 2 hinos que eu expliquei para os irmãos. Outra coisa também é sobre a questão de um plano que eu tenho, não sei se vai dar certo, mas por enquanto, né, de também fazer um Subnacel Kids, que eu vou tentar postar algo referente às crianças. Estou tentando fazer desenhos, mas é muito limitado. Então, provavelmente desse mês os irmãos vão assistir aí o seu filho, os irmãos também vão assistir um pequeno desenho. Vai ser bem pequeno, porque eu realmente não consigo. Agora, nos próximos meses, o Subindo aos Céus Kids pode ter uma narração ou algum vídeo infantil, mas eu quero estar trazendo também algo para poder evangelizar as crianças, que elas também precisam ser evangelizadas, que elas serão os nossos futuros pregadores, os nossos futuros pastores, né? E o tema de hoje é a verdade. Então a diaconisa Thaís que está apresentando pode me fazer qualquer tipo de pergunta, vou tentar responder, vou responder aqui, lutando sempre dentro da verdade. Quando eu falo de verdade, para trazer também um pouco dessa introdução do que é a verdade, o Evangelho de João, que eu já tinha dito no vídeo que eu postei, o Evangelho de João ele traz muito sobre a verdade. O que é mais conhecido é conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, ele mais à frente, ele vai dizer que a verdade, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o Filho liberta, a verdade liberta. Se o Filho liberta, a verdade liberta. Quando a gente vai ler o João 14:6, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele, ou seja, ele é a verdade. Em João 17, ele diz que a palavra de Deus é a verdade. Então logo, a palavra de Cristo e a Bíblia, eles são a verdade. Essa Bíblia já foi comprovada em várias formas que ela é verdadeira. A Bíblia, ela contém mais de 5.100 manuscritos que provam só no Novo Testamento a sua veracidade. Ele é um livro recorde nessas questões de provas de manuscritos. São 6 ou 7 vezes mais do que o segundo colocado, que, se eu não me engano, é a Ilíada de Homero. Então, assim, biologicamente, a gente vai ver muitas coisas da Bíblia que a biologia provou, tanto que, historicamente, as provas da organização, lá como Moisés escreve Gênesis, de como foi feito, né, o universo, a ciência também diz que o universo tem que ter sido criado naquela sequência, e que provavelmente seria 10 elevado a 30 as probabilidades daquele ali ser real, ou até mais, que eu não lembro direito. Então, existem vários contextos que a gente pode provar que a palavra de Deus ela é a verdade. E aí, se a gente não vê a verdade, a gente já vê a mentira, e se é mentira, não vale a pena a gente viver. Por isso, a palavra de Cristo, ela é a verdade. Agora você pode fazer
você quando veio o Espírito Santo de Deus tocou em você para poder fazer esse podcast, né? Subindo aos céus. Em algum momento eu desconfiei que você poderia fazer essa pergunta. Eu tinha até esquecido. Com certeza, essa é a nossa pergunta. E outra coisa. Todo podcast que eu faço, eu peço para a pessoa dar um recado para o coração dos irmãos para terminar com isso. Dessa vez não vai ser eu que vou deixar esse recado. Esse recado vai ser deixado pelo meu pastor presidente, pastor Roberto Santos. Se eu conseguir fazer a edição, né? Mas vou conseguir. Não é tão difícil assim. Mas é isso. Agora a sua pergunta, no caso, Quando foi que o Espírito Santo de Deus colocou na sua cabeça para você poder fazer esse papo, né? Esse bate-papo subindo aos céus. Depois ela vai ter que ver se tá gravando, porque eu não tô sem cameraman de novo, né? Sempre assim. No mês que vem ainda vai ter um especial Dia das Mães. Vamos assistir lá. O que acontece? Essa ideia ela veio de algo que eu vi num cartaz explicando sobre um culto de missões que a gente tem na nossa igreja. E aí eu peguei e vi e pensei, a gente tem que colocar alguma coisa assim, né? Mas aí eu tinha descobrido que já existia, era algo de mídia, né? E aí eu já sabia que todas as igrejas hoje têm mídia, então eu confundi. Pra falar a verdade, veio na minha cabeça foi algo que eu confundi. E aí eu percebi, não, então já tem, mas aí a ideia ficou, falei, não, mas podcast. E aí eu pensei, eu comecei a fazer vídeos falando, né, normal. O primeiro vídeo acho que foi o Evangelho de João, eu gravei até com chapéu e tudo, eu lembro. E aí... Também lembramos. E aí eu fiz o primeiro e falei, de 2 em 2 meses eu faço. Aí foi passando o tempo, e aí eu peguei e pensei, não, vou fazer um podcast. Todo mês eu chamo alguém. E aí eu faço. Então a ideia surgiu de algo que eu me confundi, pra falar a verdade. Que bom. E eu pensei, então é um trem que eu pensei assim, se as redes sociais, essas coisas, elas têm prejudicado muito, hoje a gente vê que até o aumento do pecado, o pecado aumentou muito, porque hoje o pecado ele pode estar dentro da sua mão. Você não precisa. Você não precisa mais sair de casa para você pecar. Você pode. Então assim, se o pecado está nas nossas mãos, que a pregação do evangelho também possa estar. Então eu pensei. Então eu pensei, às vezes tem uma dificuldade de sair para pregar para a pessoa dentro do celular dela, ela vai assistir lá. Se ela assistir metade, 25% do vídeo, já é algo que ela já vai escutar. Então ela pode se edificar ali, sabendo o que está fazendo. Então foi o que eu pensei, né? Foi o que eu pensei. E aí eu chamei o professor aceitou. E ele fez o primeiro bate-papo do Nossa. E graças a Deus até hoje, todo mês a gente tá aí. Claro que é engraçado na vida, até por fazer isso eu tive que correr. Eu corri atrás da humilhação. Sempre. Não. É de ser humano. Mas essa a vida, né? Então, e já passou pela minha cabeça de desistir. Não, mas não pode desistir não, tá dando certo, Deus é fiel, vai dar certo, Não, você vai crescer. A gente vê frutos no mês mais que pequenos. Não, é pequenos a gente diz, mas claro que pra mim é grande, muito grande. Então assim, isso dá força pra gente não desistir, né? Então, estamos aí, né? E aí eu fiz essa organização, né? Que nem eu sempre digo, não sei nada de internet, mexer em celular, essas coisas, youtuber, quando o povo você é youtuber, eu acho até estranho, porque eu não. Né? Mas estamos aí, a gente tá fazendo. Twitter. Esses negócios eu não sei mexer com eles, essas coisas. Mas estamos aí todo mês, bate-papo subindo as séries. No início do mês eu faço um vídeo curto, né? E aí tem um vídeo aula e agora os 2 hinos e o para criança, né? E aí esses são novos, os hinos. Os hinos eu tenho certeza que vai dar certo porque eu já tenho eles feitos. Agora os de criança eu não sei. Então não quero, como é que se diz, não quero iludir ninguém. Pode dar errado, eu vou chegar e falar, não gente, não deu certo de seguir em frente com os pais crianças, é muito mais difícil, mas pode dar muito certo. Pode dar muito certo, eu gosto muito, acho que a gente tem que olhar um pouco mais para as crianças, principalmente hoje está acontecendo muita coisa ruim, então a gente precisa ter esse olhar
Esse olhar, porque às vezes ninguém dá valor, né? Jesus chegou numa época que as crianças não tinham valor e valorizou as crianças. Então a gente também tem que saber valorizar também eles, né? Eles também são importantes. Foi assim que começou, né? Glória a Deus, né? Você disse aí que o tema hoje é verdade, né? Sabemos que hoje o mundo está vivendo uma grande mentira. Principalmente tem muita mentira dentro do templo, dentro da congregação. Quais versículos que você deixa, né? Qual versículo que é bíblico que você fala para poder dar mais força para nós poder dar mais, viver mais essa verdade que você fala. Olha, a questão é a seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado com muitas coisas, porque muitas dessas mentiras, elas se vestem de verdades perfeitamente. Então assim, você pegar um versículo isolado da Bíblia e esquecer todo o resto, é um problema. Então assim, a Bíblia diz, toda palavra de Deus é pura e ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Então a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é a palavra, mas é a palavra completa. Porque você tem um versículo, mas você tem um pensamento que foi inventado, junto com esse versículo, um e o outro não vai dar certo. Quando você tem um versículo com o outro, aí dá certo. E aí chega uma pessoa e diz uma frase, está na Bíblia? Uma ordem, está na Bíblia? Ali você já começa com isso. Qual é a base bíblica? Porque eu te garanto uma coisa, se não está na Bíblia, você não precisa ter medo de não seguir. Se não está na Bíblia, não precisa ter medo. Agora, se está na Bíblia, é importante seguir. Então, acho que a palavra de Deus, em todo o contexto dela, ela é importante para a gente combater essas inverdades. Então, tem outra pergunta assim, muito interessante, porque um dia eu escutei alguém falar assim, que a palavra de Deus, que a Bíblia, não é a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. A Bíblia é uma bússola que leva a Deus. O que você fala sobre isso? Você acha mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus? Ou ela é uma bússola, né? O caminho que leva a Deus, não é a boca de Deus falando. O que você fala sobre isso? É porque assim, acho que não, já respondendo direto, a Bíblia é a palavra de Deus. E sendo ela a palavra de Deus, ela vai apresentar bússolas que te levem a Deus. Sim. Então, olha, a gente pode ver vários versículos, que nem o próprio Cristo falando assim, você que não ouve, se preocupa, eu não vou julgar, mas a minha palavra, ou seja, minha palavra, ele diz, a minha palavra é a que há de julgar você. Então, se a palavra é dele. Sim, beleza. Eu acredito que a primeira Bíblia seja, não estou falando que não seja, é a palavra do Senhor. Eu acredito que é. Mas você não acha que muitas pessoas, ao longo do tempo, vem mudando essa palavra? O que você fala sobre isso? Vem mudando a Bíblia. Não, Então você não acha que pode ser, algumas pessoas tirou algumas frases da Bíblia e colocou outras, que pode até vir por benefício próprio? Você não acha que alguém ao longo, por homens, né, que alguém ao longo desse tempo mudou alguma coisa na Bíblia? Vamos lá, primeira coisa que é importante. Eu sempre quis. Que bom, não, então já que é assim, vamos fazer mais vezes. Vamos fazer mais vezes. Com certeza, né? Fazer mais vezes. Vamos lá. Você vê, eu não falei, curte, comenta, compartilha, já falou, tá? Curte, comenta, compartilha. É um vídeo que eu vi, o pessoal fala, curta, comenta, compartilha. É engraçado que essas três palavras começam com C, né? E tem uns que fazem até piada que deixa eu lá. Respondendo a sua pergunta. Onde são? Respondendo a sua pergunta. Primeiramente que não. Que nem o que eu falei no início? Eu falei que há mais de 5.100 manuscritos que provam que a Bíblia é verdadeira.
só no Novo Testamento. Manuscritos do Mar Morto, na Grécia achou muitos manuscritos, acho que até na Etiópia achou. Porra, que nenhum desses manuscritos fala que a Bíblia está errada, nem alguma coisa. Por exemplo, a gente sabe que existem várias Bíblias que foram de fato modificadas em outras religiões, que se constituem evangélicos, mas não são evangélicos. Eu nem queria citar aqui para não ofender ninguém, mas, primeira coisa, essas bases, eles sempre têm uma coisa na Bíblia que contradiz eles. Eles podem até tirar, eles tiram uma, mas sempre vai ter em outro lugar da Bíblia que mostra que eles estão errados. Por exemplo, existem algumas religiões, alguns grupos, seitas, que elas começaram através de uma pessoa que teve uma visão de anjo. A gente já tem, e aí eles pegam a Bíblia, e aí eles interpretam de um jeito que não faz o menor sentido ou tiram. Tá, só deles terem começado através de um anjo, já começa aí o erro. Porque existem duas bases na Bíblia que mostram que eles estão errados. Porque existe aquela que Paulo diz, se até um anjo do céu descer e pregar outro evangelho, tem por nada. E também existe aqueles que falam assim, eles se deixaram levar por conselho. Tu já tá aí, vê se tá filmando, hein? Tá. Passa uma pessoa por trás, tô conferindo se... Não, aproveitar, né? Pra não ter que pausar nada, né? Importante é tá filmando. Vamos responder. Vamos lá. Não, se não tiver, você pode falar, que a gente vai ficar aqui falando. Acontece comigo. Não, eu quero explicar pra quem tá vendo por que isso acontece. Quem assistiu esse podcast vamos lá, de dezembro e de janeiro, deram problema. E teve o do professor João Paulo também, o primeiro, também deu problema, se eu não estiver enganado. Ah não, foi um vídeo aula. Então são 3 vídeos dando problema. Então não tem vergonha nenhuma de interromper pra ver esse, com certeza, né? Pra não dar problema. Bom. Então, a Bíblia diz assim, eles se deixaram levar por coisas que eles viram de anjo. Eu não vou lembrar do texto exato, mas exatamente. Eles falam isso, sobre você aprender algo que você viu do anjo. E anjos são mensageiros, anjos são guerreiros, tem os querubins, os arcanjos, tem essa divisão, né? Então assim, você não pode simplesmente sonhar com um anjo ali e pronto, vou reescrever a Bíblia aqui. A própria Bíblia diz que está errado. Então existem lugares, por exemplo, não é assim, tem a Bíblia que diz que é de outro jeito. Mas esse outro jeito a própria Bíblia contradiz. Então a verdade é a Bíblia. A verdade é essa palavra de Deus verdadeira. Agora falamos do livro de fulano de tal. A Bíblia de não sei quem. Não, é a Bíblia protestante, evangélica, judaica, cristã, que é a verdadeira. É verdade. Já que nós estamos falando sobre a verdade, vamos para uma parte meio polêmica, claro, que pode vir uma polêmica aí, sobre pentecostais e os que não são pentecostais. Tá. Os pentecostais, nós sabemos que são os assembleianos e tal. Os renovados aqui no meu Sim, caso. os renovados, assembleia, né? Sim, você é da Assembleia Madureira, eu sou da Exatamente. Batista Livre Renovada. Um abraço também para todo mundo da Madureira, da sua igreja. Né? E todo mundo da Batista também, tá? Todo mundo da E família não Batista contrariando, renovada. e não contrariando, tá? Nós somos pentecostais, e não contrariando os presbiterianos, né? Os outros, né, a mais. Então, mas é sobre exatamente E outra isso. coisa, esse grupo que você fala é muito bíblico. Exatamente. Mas não, esse assunto, a gente tá tocando na fada de pentecostal, né? Exatamente, essa é a minha pergunta. Se eles estão, se existe um grupo bíblico, só bíblico, Sim. como que alguém, olha só, como que alguém pode ser tão bíblico sabendo que existe Pentecoste e não ser pentecostal? Tá. No fogo, né? Tá, isso. No Espírito Santo, aquele mover. Como pode alguém não crer, pensar que os dons do Espírito Santo, os dons cessaram? Tá isso, ó. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que saber diferenciar uma coisa. Existem pensamentos teológicos e existem heresias. O que é uma heresia? Heresia é o que a Bíblia está dizendo e você está dizendo que não. Aquilo é uma heresia. Você tira uma coisa que completamente não está dentro da Bíblia ou você inventa alguma coisa. Você inventa alguma coisa que não tem nada a ver com o que a Bíblia está dizendo.
Agora, você, por exemplo, ser meso, pré ou pós-tribulacionistas não é heresia. Porque a Bíblia não está batendo na tecla. A Bíblia ela deixa esse pensamento. O que a gente sabe é que a gente vai subir. Vai ao mundo, tem vários lugares dizendo que o mundo vai se findar, que Jesus vai buscar a igreja. Agora como, quando, aí são pensamentos, não é uma heresia. Da mesma forma é isso, você ser continuista, que nem nós, você ser sensacionista, você tem as bases. Mas agora a gente tem que olhar dentro da Bíblia. A Bíblia, aí tem quem arrisca chamar de heresia, porque realmente a Bíblia mostra claramente que os dons continuam. Tá, aonde está escrito que os dons continuaram? Eu sou continuista, eu creio, mas muita gente não crê. Então, é isso que eu quero que você deixe claro isso. O texto, olha só, o texto muito usado é 1 Coríntios 13, quando fala do amor, né? Porque lá fala o seguinte, porque as línguas cessarão, aí já pronto, já tá falando disso, já tô em segundo aí. E se alguém quiser um debate com você também, pode debater, né? Pode, não é o assunto que eu mais, né, mais pode. Aberto aí para quem quiser debater sobre isso. Tá debater não, uma conversa sadia com ele. É porque até sobre isso, né? Paulo, uma pessoa que vem querer provar o contrário. A gente conversa, né? Podemos conversar. Paulo fala assim, né? ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, como praquetina. Aqui Paulo já acaba com essa discussão. Se você é pentecostal ou não, se a língua continua ou não, o importante é o amor. Você pode ser continuista ou sensacionista, que não é sensacionalista, tá? Eu quero deixar claro aqui que tem diferença. Sobre João, 1 Coríntios 13, sensacionismo contra continuismo. Então assim, e aí eles falam, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizando. Olha só, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então assim, ele não está dizendo que acaba ali. Ele está dizendo que essas coisas elas realmente vão passar. Mas você pode ver o contexto, tanto que ele diz, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando Paulo escreveu isso, Jesus já tinha vindo, já tinha subido aos céus. Então assim, o que é esse perfeito que veio? Se ele veio e cessou lá. Quando Paulo escreveu, que não faz sentido. Porque não acabou em João. Não, por que não faz sentido? Porque Paulo ele vai fazer essa explicação em 1 Coríntios 12 e de novo em 1 Coríntios 14. Tá. Pra que ele vai fazer a explicação de algo que iria acabar? Ali. Não faz o menor sentido. Porque ele orienta as pessoas que têm dom, diz que as pessoas que têm dom, e diz que Deus constituía essas pessoas. Por quê? Porque acabando ali. Então não precisa falar que ia acabar. Sim, exatamente. Então você acredita em dons de língua, nós acreditamos em dons de línguas estranhas. Sim, o dom é tipo, pra mim eu acredito em exatamente. de língua. Mas não que existe só um. Eu acredito que Deus pode te usar para falar alemão, mas eu acredito também que Deus pode te pegar para falar uma língua que a gente que não tem nessa terra. Tá, beleza. Mas assim, você não acha que isso é coisa minha, pessoal? Você não acha ali que se a pessoa... Aliás, eu acredito que seja até bíblico, que eu creio que é apóstolo Paulo quem falou, que se houver a língua estranha, que haja intérprete. Ou seja, não, se a pessoa vir falar em línguas estranhas por um diálogo com Deus, até assim eu acredito. Mas tipo, quando a pessoa fala ali quase 15 minutos em línguas estranhas, você não acha bom? E até bíblico isso, ter intérprete, porque a igreja não vai entender de certa forma. Não, então Paulo faz aquela explicação em questão de profecia, porque se eu começo a falar em língua para você profetizar na sua vida, não tem problema. Não. Profetizar na sua vida, você vai entender, você tem que ter intérprete. Mas aí é que eu gosto muito de 1 Coríntios 2, que fala que quem fala em uma língua, Deus não fala, e o outro fala mistérios. Então assim, a pessoa fala em língua, é uma adoração. Aí profecia, quem fala em línguas,
tá falando a Deus. Se eu tô falando em línguas para você com uma profecia, ou seja, pra qualquer pessoa da igreja, ou também a igreja inteira, tem que ter um intérprete. Tá. Porque tem que ter um intérprete. Sim, Se eu a adoração entendo é essa a parte. Deus, se a adoração é a Deus, não precisa ter. Se a adoração é para Deus, não precisa. Porque até um diálogo entre você e Deus, que diz que muitas pessoas também zombam quando a gente fala que é a língua dos anjos. Por quê? Porque muitos zombam e outros se acham ofendidos com isso. É porque em 1 Coríntios 14 não fala a palavra anjo ali. Fala no 13, no 13 fala. Aí tem gente que acredita que é só uma... que não é tipo uma parábola. Tá falando a língua dos anjos. É só um... Pra mim não. Pra mim não. Entendeu? Então assim... Mas ali diz que é uma adoração. Então, por mais que talvez não tá falando que é dos anjos, mas que não tá falando que é dos anjos, mas no versículo 2 prova que isso é uma adoração a Deus. Qual é a próxima pergunta? Então, a próxima pergunta é, você disse que existe pré, pós. Eu lutei pra não cumprimentar ninguém na rua e não cumprimentei. Tá. Fica aqui. Tá, Fica aqui. vamos lá. Você disse que existe pré, pós e mid. Uhum. Tá. Muita gente não sabe Uhum. o que isso significa. Então, é aonde que eu quero saber. E com certeza tem muitos espectadores seus, Uhum. telespectadores seus, Sim. que querem saber também. Qual é a diferença entre esses três? De acordo com Daniel, a gente vai passar por 7 anos de tribulação. Aí é que vem, né? Ah, gente, não, enfim, vai acontecer. Vai acontecer 7 Vai. anos de tribulação. Só que essas 7 não são 7 anos de tribulação. São 3 anos e meio de tribulação. Só que são 7 anos do acordo do anticristo. Isso é Daniel. 7 anos do acordo. O acordo vai ser quebrado e aí começa a grande tribulação nos 3 anos e meio. Aí é que eu acredito que entra todos aqueles desastres que estão lá. Todos não, uma grande parte. O que acontece? O pré, ela acredita que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes dos 7 anos. Antes dos 7 anos. Então aproveita que tá passando de novo, vê se no meu tá indo também. Vê se no meu tá gravando. Tá? Ah, nem. Não teve de gravação. O pré acredita que vai ser antes dos 7 anos. O mid ou meso, ele acredita que vai ser durante, no meio. E o pós acredita que vai ser depois. Então, assim, pode acontecer de ser antes desses 3 anos e meio. Antes do anticristo quebrar esse acordo. Que acordo é esse? Muitos acreditam que é um acordo com Israel. A gente vai ver, né? A gente vai ver, ou aqui eu não sei, alguma coisa a gente vai descobrir, né? Ou não, tanto Eu faz. acredito que quando a gente chegar no céu, a gente não vai mais ver mais nada. Porque Não. a gente vai estar lá tão... E vai ter vai ter coisas muito mais melhores. Eu tô falando assim, a gente vai ver, mas eu não acredito. Eu sou aberto nisso, eu não tenho um ponto não. Eu não tenho um ponto. Mas se fosse para escolher, eu ficaria com pré. Não tenho Eu um ponto, mas também eu ficaria acho com pré. que Jesus vai vir durante. Eu também não duvido, porque ó, são 3 anos e meio que vai ser tribulação. Então pode ser que ele venha antes desses 3 anos e meio, e não antes dos 7. Pode vir antes dos 7. Eu não duvido. Porque quando gritar paz, eu acho assim, quando encerrar a paz, Quando haver paz, eu vim sim, ou antes destruição. ou certamente. durante. Eu não acredito. Isso é Tessalonicenses, né? Quando houver paz, então vai vir repentina destruição. Então, Então, eu acredito que vai ter, que Jesus ele vem nos ares primeiro, e depois aí ele faz aquela vinda dele de Zacarias 12, 13, 14. Eu cito um pouco no meu livro. É um tema que eu gosto. Então eu acredito que vai ser assim. Acredito que Jesus vem nos ares, a igreja é arrebatada, e aí depois desses 7 anos de tribulação, quando o terra já tiver para acabar mesmo, aí ele pisa no vale de Armagedon, tem a guerra, e aí ele pisa também, Zacarias 12, 13, 14, no Monte das Oliveiras. E aí o povo vai passar. Então eu acredito que é isso. que é o povo que não foi que não Que não herdou foi- o reino na primeira. Que não subiu na vinda de Cristo nos ares. Pra mim é isso. Então, digamos que eu sou um pré. Eu não tenho, porque eu não duvido, sabe? Mas pra mim, dentro da Bíblia, é porque a Bíblia não bate a treco. É 2 vezes que Jesus vai vir. Mas tem a vinda no abrir e piscar de olhos e tem. Então, assim, não é que ele vai vir 2 vezes. Ele vem nos ares, depois ele tem na terra. Então eu acredito nisso. Mas- E nós vamos nos ares. No caso, ele já veio uma vez.
Não, eu falo vim de voltar, né? Vim de voltar. Ele veio nem veio quando ele encarnou, né? Você pode fazer aí outra pergunta. Jesus vai vir buscar o povo nas nuvens. Sim, que aí é nessa aí que eu Uma acredito. parte do povo, que é o povo, que nós, né, que busca a santidade plena no Senhor, que estamos preparados para essa primeira vinda. Nós estamos preparando para a primeira vinda. Nós não queremos esperar o Armagedon para aquele tanto sofrimento, não é verdade? É assim, é até um pouco difícil dizer quem é que vai nessa primeira, as crianças também. Eu acredito. Eu não tocando nesse assunto, não tocando nisso, mas eu acredito que vai vir, o povo mesmo lá vai vir. Tem diz que a segunda vinda só para Israel. Eu acho que vem, aí vai ser esses 7 anos de tribulação, vai ser tipo a segunda chance, eu acredito nisso. E aí vai ver esse novo povo que já passou por toda essa tribulação. Porque, né, quem teve a força para passar, né, a Bíblia diz, né? Tá, eu acredito que é isso. Próxima pergunta. Eu acho que já encerraram essas perguntas, né? Temos muita curiosidade, mas vamos deixar para a próxima. Faz mais ligeiro, então. É porque realmente o vídeo tá ficando grande, já deu problema no meu celular. Realmente conhecereis a verdade vos A libertará. gente vai fazer de novo. Sim, exatamente. E conhecereis a verdade. Quando Jesus fala isso, quando Jesus fez isso, conhecereis a verdade vos libertará. Sim. O que é conhecer a verdade? Eu acho que pra mim ele é a palavra. A verdade é a palavra. A verdade é Jesus. Tudo que é Jesus, tudo que é Jesus, tudo que ele diz, tudo que ele faz pra mim é verdade, é isso. E a verdade está na palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela é a verdade. É isso. Você quer encerrar de um jeito? Quer encerrar? É isso, né? Eu tenho que falar. Então deixa eu perguntar a você, me diz um versículo pra você. É isso. Um versículo. Eu? Não, né? De bate pronto, não pode pensar nisso não. Aí conhecereis a verdade vos libertará. É correto. E um Operando ele, ninguém pode impedir, É isso aí. né? Verdade. E um hino? O hino seu? Pode, uai. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Não, é isso, você precisa escolher. É isso. Quer encerrar? Falar alguma Que coisa? Deus abençoe cada um de vocês. Me desculpe, né, que eu sumi. Não, esse vídeo teve problema, a gente... Esse vídeo teve A problema, gente né? passou como diz, ali, eu passei a mão. né? A gente um corta o outro, né? Mas é isso, porque nós somos irmãos, né? Então, A liberdade é maior, a né? liberdade é maior, a gente Quando- bota, eu corto Quando a ele. pessoa que não é irmão meu, eu fico aqui todo... Mas é isso aí, né? Eu quero que vocês assistam, quero que vocês compartilham, deixem seu joinha, aquele que não for inscrito, se inscreva, passe para os seus amigos, né? Vamos ajudar a obra de Deus crescer, né? Em nome de Jesus Cristo, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. É isso, vou encerrar, porque senão meu celular não pode. Eu gravo com ele. E aquela mensagem do final que eu falei, fica aí com o pastor Roberto Santos, né? Irmãos, foi isso. Que Deus abençoe grandemente. Vamos seguindo nessa caminhada, nessa jornada, subindo aos céus. Agora, fala aí, pastor Roberto Santos. Paz do Senhor. Estou aqui para falar com o pastor Roberto Santos, o pastor presidente vai estar deixando uma mensagem da parte de Deus no seu coração. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, pastor Roberto Santos aqui, presidente do CBLFP, uma alegria estar na Oliveira, aqui no bate-papo subindo ao céu. Quero dizer para você, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, na sua família, no seu ministério. Eu quero aconselhar você que quer conteúdo de qualidade, quer ser ministrado com palavras abençoadas, participe, assista, divulgue o podcast do Cauê, que é uma bênção. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, viu? Você que afastou dos caminhos do Senhor, volta para a casa do Pai. Ele tem honra, tem anel, tem sandália, tem roupa nova. Não tem lugar melhor do que estar na casa do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos seguir nessa jornada subindo ao céu. Amém.